Olá, sejam bem-vindos à nossa 14ª aula, aula 14, parte 1, a natureza dos espíritos. Lembrando que esse vídeo é uma websérie, né, com o intuito de explicar os temas abordados por Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo, que é um livro introdutório e que fala sobre a doutrina espírita, né? E nesse primeiro slide, nós vamos falar sobre quem são os espíritos, né? Os espíritos, né, eles são as almas dos seres que viveram na Terra ou em outros mundos, né? E o que significa isso, né? Allan Kardec esclarece nesse livro que os espíritos eles não são seres especiais criados à parte, sabe? Não são seres no sentido de, existe espírito e existe ser humano, existem pessoas. Não. Os espíritos são as almas das pessoas que já viveram aqui com a gente, né? Só que essas pessoas faleceram, então são almas desencarnadas. Então, no Espiritismo, quando uma pessoa falece, né, aquele espírito que antes habitava, né, acompanhava aquele corpo carnal, ele deixa de estar vinculado àquele corpo carnal, e no Espiritismo a gente chama de desencarne, né, espírito desencarnado, ou seja, ele não está mais vinculado a um corpo físico aqui na Terra, né? Então, eles não são almas à parte, né? Não existe diferença, assim, existe espírito e existe pessoa. Não, esse espírito um dia esteve vinculado a um corpo físico, né, de uma pessoa aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente nega os espíritos, né, seria o mesmo que negar a existência da alma. Então, algumas religiões acreditam, eu acredito somente na alma, né? Para o Espiritismo, não existe muita diferença entre espírito e alma, né? Ambos são a mesma coisa, né? Então, se você acredita em alma, você automaticamente, no conceito da doutrina espírita, você também acredita em espíritos, né? Então, o espírito, né, ele é apenas a continuidade da vida em outro plano. Então, por exemplo, como eu acabei de falar, o espírito ele encarna numa pessoa, né, o espírito ele se vincula a um corpo físico, esse corpo físico falece, né, por qualquer motivo, e esse espírito ele continua a vida dele, só que em outro plano. Então, a partir do momento que ele encarna, a vida dele está dando continuidade no plano carnal. A partir do momento que ele desencarna, a vida dele continua no plano espiritual. Ou seja, o espírito ele tem uma vida, entre aspas, eterna, né? E a existência na Terra é só uma das fases dessa vida que esse espírito vai vivenciar, né? E aqui, indo para o próximo slide, nós vamos falar sobre equívocos sobre o estado dos espíritos, né? Então, os espíritos, eles não são sombras indefinidas ou aparições fantásticas. Por que equívocos? Porque quando nós não conhecemos alguma coisa, nós inventamos para justificar aquela coisa que parece inexplicável. Então, as pessoas criam muitas fantasias, né, em cima do que é o espírito, aí falam que às vezes são seres de outras dimensões, né, sempre com aquela visão de os espíritos são uma coisa e nós somos outra, né? Sempre negando, né, a parte fundamental de que os espíritos e nós somos a mesma coisa, né, porque nós somos animados por um espírito, né? Mas criou-se muita história, né, em cima do que é o espírito, né? Então, isso são muitos equívocos que levam as pessoas a terem um entendimento totalmente errado do que é o espírito, né? Então, eles são seres semelhantes a nós, apenas com corpo fluídico, né? O espírito que nos anima somos nós, né? Essa pessoa que vos fala está falando através o raciocínio de um espírito, né? Então, a única diferença, né, de um corpo físico para um corpo espiritual é que o corpo espiritual ele vai ter o corpo fluídico, que nós, como seres encarnados, não acreditamos, né? Nós, como seres encarnados, não acreditamos, nós não vemos, né, esse corpo fluídico, mas ele existe, né? Então, né, o espírito ele possui uma estrutura fluídica, ele possui individualidade, né? Embora eles estejam invisíveis, né, eles são definidos, eles têm identidade, eles têm pensamento, né? E isso torna o estudo das manifestações dos espíritos muito racional. Por quê? Como foi dito, eles têm pensamento, eles têm linguagem própria. Então, quando a gente vai estudar as manifestações dos espíritos, a gente entende que tem um princípio racional, né? Então, essa é a ideia popular que as pessoas fazem dos espíritos, né, é totalmente errada, né? Essas coisas assim, essas definições, essas histórias de folclóricas, né, que na verdade são manifestações de espíritos, que às vezes até vêm em formas, né, em formas diferenciadas, aparecem em formas diferenciadas, e aí as pessoas não entendem e vão criar uma história para justificar aquilo ali, né? E isso gera equívocos. Indo para o próximo slide, né, vamos falar sobre os 3 elementos do ser humano. Então, o ser humano ele é composto por 3 elementos fundamentais, né, de acordo com a doutrina espírita. A alma é o princípio pensante, inteligente e moral, né? Então, a alma é a inteligência daquele corpo, né, aquela pessoa que conversa contigo, a moralidade que aquela pessoa apresenta, aquilo ali é fruto da alma, é o reflexo da alma. O corpo físico é um instrumento de interação com o mundo material. O corpo físico é aquele que vai captar as sensações e vai transmitir para a alma, né?
E o perispírito é o laço fluídico entre alma e corpo. Ou seja, o perispírito ele vai traduzir as sensações do corpo físico para a alma. E por isso que ele é o laço. Porque se eu só tenho alma e corpo físico, eu não tenho como fazer com que a minha alma use o meu corpo físico para transmitir as minhas intenções. Quem que faz isso? O perispírito. Então pode-se dizer que o perispírito é um tradutor entre alma e corpo, né? E aí, a pergunta que provavelmente vai vir nesses 3 elementos. Ué, e onde que entra o espírito? Alma e espírito são basicamente a mesma coisa. A diferença é um pouco sutil. A gente chama de alma quando o espírito está encarnado. O espírito está encarnado, eu chamo de alma. O espírito desencarnou, perdeu o corpo físico, eu chamo só de espírito. O espírito, né, ou a alma, ela não existe sem o perispírito. Porque o perispírito é importante para traduzir as sensações do mundo externo. Seja esse mundo material, seja o mundo de onde o espírito estiver, o perispírito é importante. Então, o espírito ele sempre vai ter o perispírito, mas quando o espírito está encarnado, ele é alma. Quando ele está desencarnado, ele é espírito. Então, é basicamente isso. E o corpo é composto de 3 elementos. A alma, o corpo físico, e o perispírito, que é aquele que traduz as sensações do corpo para a alma e da alma para o corpo. Indo aqui para esse próximo slide, a morte é a libertação do espírito. Então, a morte ela não representa o fim, mas a transformação. Ou seja, o espírito, quando ele encarna, quando ele recebe um corpo para poder atuar aqui no mundo material e extrair as lições de vida, né? O espírito, quando ele já tem uma vida, ele já tem uma vida sendo vivida. A vida na Terra é apenas uma fase, é uma etapa. Quando esse corpo morre, aquele espírito continua vivo. O que morre é apenas o veículo, o que morre é apenas o instrumento que aquele espírito usou, né, para poder aprender as lições que ele precisa aprender para evoluir. Para quem sabe, encarnar em mundos mais evoluídos e aprender novas lições, né? Então, a morte, ela vai o quê? Liberar o espírito daquele corpo. A morte, ela vai dizer, olha, tua missão aqui já acabou, né? Vai para a próxima. Né? O espírito, ele permanece com seu corpo fluídico. Então, quando o corpo físico morre, o perispírito e o espírito continuam vivos. Eles vão migrando, né, gradativamente daquele corpo físico e se libertam totalmente. Né? E a libertação ela vai permitir mobilidade e expansão de percepções. Por quê? Quando o espírito ele encarna num corpo material, a capacidade dele de perceber as coisas ao redor diminui muito. A gente conhece uma palavrinha chamada intuição. E muitas pessoas, né, têm ela pouco trabalhada, né, e poucas, né, têm ela muito desenvolvida. O que ocorre é que o espírito, ele tem, naturalmente, qualquer espírito, ele tem a intuição, ele tem essa capacidade de captar as energias do ambiente, né, de uma forma assim, muito grande. Quando ele encarna, ele perde essa capacidade ou diminui muito. Então, quando ele se liberta do corpo novamente, ele consegue aumentar o campo de percepções, ele retoma todas aquelas capacidades que ele tinha, ele retoma, né? E aumenta o seu campo de visão. Então, isso que acontece quando um espírito se liberta do corpo, né? E Deus, na sua imensa sabedoria, né, muito obviamente, não vai deixar que um espírito com todo esse poder de percepção, a ponto às vezes até de captar os pensamentos das pessoas ao redor com muita clareza, né? Imagina se todo mundo que tem um espírito mantém essa capacidade, o problema que isso não seria, né? Imagina você saber as reais intenções das pessoas, né? Não seria algo tão bom, porque considerando que a gente está num mundo de provas e expiações, a qualidade das pessoas, isso nos incluindo também, né? A qualidade das pessoas, a qualidade de pensamentos ao nosso redor não é uma qualidade muito boa, né? Então, Deus, na sua imensa sabedoria, falou, não, essa funcionalidade aí, a gente vai dar uma cortada nela ou uma diminuída, porque se a gente deixar ativo, vamos ter problema, né? Então, por isso que os espíritos, quando encarnam, eles perdem, entre aspas, os seus superpoderes, né? A diferença entre alma, espírito e homem, né? A alma é o princípio inteligente, né? Então, muitas pessoas usam como sinônimo, existe, né, uma coisa assim muito sutil. Quando a gente fala de espírito encarnado, a alma é o princípio inteligente, né? Ou seja, quando a gente está falando de uma pessoa normal, que não faleceu, que está lá com o seu corpo, que está vivendo a vida na Terra, a alma é o princípio inteligente daquele corpo, né? Tudo que vem, todos os impulsos morais daquela pessoa estão vindo da alma. Toda a sua inteligência está vindo da alma, né? Isso quando a gente está falando de um corpo encarnado. O espírito é a alma unida ao corpo fluídico. Unida ao corpo fluídico, prestem atenção, não é corpo físico. O espírito é a alma unida ao corpo fluídico, ou seja, é a alma junto com o perispírito. Nós temos o espírito, né? Quando essa alma, junto com o perispírito, estão acoplados a um corpo físico, nós temos o homem. O homem é o espírito encarnado em corpo físico. Então, quando temos um espírito encarnado num corpo físico, nós temos o homem. Então, temos 3 elementos aí, né, aqui na Terra atuando. A alma, né, que é o princípio inteligente,
né? O espírito que é somente, desculpa, não temos 3 elementos não, desculpa, os 3 elementos já estavam lá no slide anterior, né? Alma, perispírito e corpo físico. Então nós temos aqui 3 conceitos, desculpa, 3 conceitos, né? Alma, princípio inteligente, espírito, alma unida ao corpo fluídico, que nós chamamos de perispírito, e homem, que é o espírito encarnado em corpo físico, né? Então é isso. Indo aqui para o slide final, né? Vamos abrir aqui todos os tópicos, resumindo tudo que a gente falou até agora. Os espíritos são a continuidade natural da vida além da matéria, né? Então, quando nós temos um espírito unido a um corpo, né? Nós temos esse espírito dando continuidade na sua vida, que era anterior ao corpo, só que aqui no mundo material, no planeta Terra, ou em um outro planeta também de questões materiais, né? Um outro planeta material, né? Mas ele está continuando a vida dele. A imagem popular de fantasmas não reflete a realidade espiritual. Ou seja, essas histórias que as pessoas inventam, muitas vezes elas viram espíritos, não sabiam explicar aquilo dali, criou uma história alegórica em cima daquilo ali. Não, aquilo ali não é o espírito, aquilo ali é qualquer coisa, mas não é um espírito, né? Foram criadas para tentar entender o que elas não conseguiam explicar, né? Quando se fala em fantasma, por exemplo, Gasparzinho, né? Que é aquela história ali bem lúdica, né? Que não explica nem metade do que é um espírito, né? Mas é uma tentativa muito simples de tentar explicar o inexplicável, né? Para quem ainda não conhece, para quem ainda não estudou, né? O ser humano é formado por alma, corpo e espírito, né? Então, como foi dito, o ser humano, observando o ser humano, um espírito encarnado, ele é composto, aqui na Terra, de alma, corpo e perispírito. A alma é o princípio inteligente, o corpo é um instrumento dessa alma e o perispírito atua como se fosse um tradutor, né? Um tradutor das sensações do corpo para a alma e da alma para o corpo. O perispírito está ali no meio, fazendo o intercâmbio das informações, né? A morte é um processo de libertação, não de destruição do ser. O ser não é aquele corpo físico que você está vendo. O ser é aquela alma pensante. Aquilo ali é o ser. Aquela pessoa que expressa seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Aquilo é o ser. O corpo físico é só o corpo físico, aquilo que você consegue ver e tocar na condição de pessoa, de espírito encarnado na Terra, né? Então, quando ocorre a morte do corpo físico, não ocorre a morte daquela personalidade que você conheceu, daquela pessoa com aqueles sentimentos, aquilo não morre. Ela deixa de ficar visível? Sim, para a maioria das pessoas, sim. Por quê? Porque ela não está mais num estado físico que você consegue ver aqui no planeta Terra. Agora ela está num outro formato, né? Mas ela continua viva. Tanto que se você for, né, pedir uma comunicação, e se isso for permitido, nas cartas psicografadas, as pessoas, os familiares, reconhecem a linguagem, a forma de falar, né? E isso é evidências de que só morreu o corpo físico. Aquele espírito continua vivo, né? A individualidade permanece após a desencarnação. Então, aí, aquele jeitinho, fulano sempre foi uma pessoa boa, sempre tentou ajudar os animais, quando tinha uma preocupação muito grande com os animais. Quando ela morre, essa preocupação continua. Exatamente a pessoa do jeito que ela foi, se você conseguir uma comunicação com essa pessoa, você não mudou nada. Vai mudar alguma coisa? Pode ser que mude, porque quando ela desencarna, ela começa a lembrar das existências anteriores. E isso, né, pode aumentar o leque de visão, né? Mas o mesmo jeitinho, a mesma preocupação, tudo permanece. E isso nos dá evidência de que o que morreu foi o quê? O corpo físico, né? Uma outra informação importante também. Quando a pessoa morre, uma pessoa muito querida morre, né? O corpo da pessoa muito querida morre. E a gente fica, mas se ela ainda está viva, então ela pode ficar aqui com a gente? Não, meus queridos. Se a pessoa faleceu, né, foi porque a missão dela aqui na Terra acabou. Então, ela não vai fazer papel, né, de ficar ali do seu lado, como ela fazia quando estava encarnada, porque agora ela vai para a próxima fase. Às vezes Deus permite que essa pessoa acompanhe outras, mas por permissão de Deus, por dizer assim, não vai atrapalhar a evolução dela se ela ficar ali. Ou não, às vezes a pessoa tem escolha, você pode seguir para evoluir, ou você pode ficar preso ali naquele lugar, naquela vibração que você criou, e os espíritos menos evoluídos escolhem isso. E aí o que vai acontecer? Obsessão, né? Aquela coisa do espírito ficar ali, porque está muito apegado àquele lugar. Mas o ponto é, quando um espírito desencarna aqui na Terra, é que a missão dele já se cumpriu. O que ele tinha que aprender aqui, ele já aprendeu. Pode ser que ele volte numa outra encarnação, na Terra, num outro lugar, numa outra situação? Sim. Muitas vezes acho que isso até é o comum para espíritos encarnados aqui na Terra, né? Mas aquele momento de vida dele já cessou, né? Então não fique achando que desencarnou, mas então, já que é a mesma pessoa, por que não fica aqui entre a gente? Gente, desejar isso, desejar que a pessoa se atrase, né? Deixa o seu ente querido, né? Seja ele um familiar ou não, um amigo, deixa essa pessoa viver, literalmente viver, porque quando eu falo de viver a vida, não é vida, a vida ela é infinita, então não é uma vida encarnada na Terra, é uma vida ampla. Deixa essa pessoa viver, né? Pede a Deus, foi muito bom o momento que a gente viveu aqui, as lições que a gente aprendeu, mas agora né? Protege essa pessoa, ajuda ela onde ela estiver, mas agora cada um na sua missão, né? E deixa aquela pessoa viver a vida dela, aquela pessoa desencarnada, aquele espírito,
viver a vida dele. Eventualmente ele vai querer vir visitar os familiares? Sim, mas não é aquele apego, né, que era quando era encarnado. Né? Então é isso que é interessante, porque eu acho que a gente, quando desencarnar, né, a gente vai querer a mesma coisa, porque olha só, quando você fica com um pensamento fixo em alguém, até pessoas encarnadas, esse alguém, ele recebe as vibrações desse pensamento. E muitas vezes não sabe nem diferenciar o que é, mas sabe que é algo que está vindo na mente de forma meio que persistente. O espírito, ele também tem essa percepção, e ampliada. Então, se quando uma pessoa morre, né, um espírito desencarna, é uma pessoa querida, as pessoas sofrem, mas se você ficar, né, naquela tristeza profunda, e aquele espírito que desencarnou, tinha um apego com você, ele vai sofrer também. É que nem a gente sentir uma tristeza com a tristeza dos outros, o espírito sente isso muito maior. Né? Por quê? Porque as capacidades deles de perceber as energias e os ambientes ficam aumentadas. Então, se a gente sofre, eles sofrem ainda mais. Então, não se deixe levar pela tristeza, porque nós sabemos, né, que o que morre é o corpo carnal, aquela pessoa com aquele jeitinho continua existindo, e cada um tem a sua lição de vida, as suas missões a serem cumpridas. Né? E é isso o que ocorre. Né? Não temos muito o que fazer, a não ser pedir a Deus para saber lidar com a situação e evoluir com ela. Né? E aí eu estou lançando aqui uma pergunta para vocês, né? A pergunta aqui para reflexão, de todo final de slide. Se mantemos nossa individualidade após a morte, como isso transforma a maneira como enxergamos nossas relações e escolhas nesta vida? Né? Ou seja, se do jeitinho que nós pensamos hoje, nós levamos isso para a vida espiritual, né? Será que a maneira como nós enxergamos as nossas relações, as escolhas que nós fazemos durante a vida na Terra, né? Será que isso mudaria alguma coisa? Né? Fica aí. Todas as impressões que a gente tem, as opiniões, as pessoas com quem a gente anda, compartilha as coisas, tudo isso, todos esses aprendizados, essas energias, se mantêm quando a gente morre. Então, será que a gente não vai escolher melhor aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, né? Com quem a gente anda, o que a gente prega, o que a gente acredita? Porque tudo isso a gente leva, não cessa. Né? Então, encerramos aqui a nossa aula 14. Né? Explicando aí, entrando mais na parte técnica do que é o espiritismo. Agradeço enormemente a audiência de vocês, né? E aguardo vocês na parte 2 da aula 14, que essa aula aí do que é o espírito ficou bem extensa, então foi dividido aqui em 2 partes. Até mais e vejo vocês no próximo vídeo.